lá em cima todo dia, senhor. Ah, é? Esse trocinho aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Zerado. 100% tem direito aí. Por aí é bom, hein? Não, sem santinho. Já os caras já mandaram hoje do meu celular, perdi o WhatsApp, tudo, só fizeram confusão comigo lá. Tá louco. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Lucinéia, pessoal que nos acompanha de casa. Nós vamos dar início à 28ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa, quarto período da 15ª legislatura, dia 19 de setembro de 2022, segunda-feira, 18 horas. Vamos todos nos colocar em pé nesse momento para a oração do Pai Nosso. Bem, senhores vereadores, nesse momento nós temos a nossa tribuna livre. Os senhores têm até 3 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, público que nos assiste de casa. Senhor presidente, hoje peço licença primeiramente para falar daqui. Só queria fazer um agradecimento de forma especial aos profissionais do CEMEI Tia Carmelita. Hoje, meu filho, na parte da manhã, veio a ter um acidente, coisas que realmente acontecem com criança, prendeu o dedo numa porta, machucou bastante, mas em momento algum faltou atenção por parte dos profissionais, digo porque realmente é um incidente, da mesma forma que aconteceu no CEMEI, poderia ter acontecido em casa, mas o meu agradecimento de forma específica fica a atenção que os profissionais tiveram. Então, entraram em contato com a minha esposa para que ela pudesse autorizar que eles levassem até a unidade de saúde, prestaram logo de início os primeiros socorros, enfim. Tudo ocorreu bem, graças a Deus. É só mais uma história para contar, mas que sim, seja reconhecida essa atitude e preocupação por parte dos profissionais. Aproveitando que eu estou vendo a presença do nosso secretário de Infra, Juninho, primeiramente uma boa noite. Relembrar de alguns pedidos que eu já fiz há algum mês, Juninho, se puder atender. Tem a questão do bosque ali, que a gente já fez o pedido há alguns dias, estamos aguardando a limpeza, os moradores estão me cobrando. A questão da troca das lâmpadas lá do Monte Alegre, a questão da sinalização do Itapira, que eu já pedi que houvesse algumas correções, principalmente com relação à sinalização. Uma vez que a gente recebe os pedidos dos moradores e a gente dá uma devolutiva que já passou o secretário que ele está viabilizando, a gente segue cobrando. Então, Juninho, se puder nos atender, agradeço. Presidente, dá licença falando aqui. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, vereadora Lu, público presente, público que nos assiste. Eu lembrei agora que, final de semana passada, foi a entrega dos diplomas aí do pessoal que fez o curso de automação industrial. Até parabenizando o gerente aí do Cine, Marcel, tá, pelo trabalho aí com o pessoal também. Mas lembrando que eu, como vereador, fiz ofício, né, para o governo Pacejuf
e também para a Prefeitura de Quatro Barras para vir esses cursos para cá, né? Então, a gente, como vereador, né, tem que trabalhar em cima disso e buscar mais cursos, Marcel, né? Como está presente aqui, vamos buscar mais cursos e qualificações para o pessoal. Muito obrigado, uma boa noite. Muito bem. Vamos para o nosso pequeno expediente. Nesse momento nós temos a leitura e votação da ata da 27ª reunião ordinária do dia 12/9/2022. Ata da 27ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa do quarto período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná. Realizada às 18 horas do dia 12 de setembro de 2022, sob a presidência do vereador Eduardo Zelago. Deu-se início à sessão. Como de costume, fez oração do Pai Nosso. Após cumprido o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, André Luiz Barça da Silva, Antônio Sérgio Aqueplive, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelvo da Silva e Sandra Helena Andreata. O presidente solicita ao primeiro secretário que proceda com a leitura da moção de aplauso de autoria dos vereadores Edson Santos Paula e Lucinelvo da Silva ao projeto Mãos que Ajudam da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente solicita a leitura e votação da 26ª reunião ordinária realizada no dia 5 de setembro de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura, discussão e votação única do veto total proposto pelo Executivo Municipal ao projeto de lei número 33 de 2022. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando rejeitado o veto por votação de 6 votos contrários ao veto e 3 votos a favor do veto. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 29 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 907 de 2015, que dispõe sobre o Sistema Geral de Classificação de Cargos do Poder Executivo Municipal, fixa o número de vagas, níveis de vencimento e dá outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 30 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 907 de 2015, que dispõe sobre o Sistema Geral de Classificação de Cargos do Poder Executivo Municipal, fixa o número de vaga, níveis de vencimento e dá outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 31, 2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar acordos e outras medidas administrativas para prevenir ou extinguir litígios, inclusive os judiciais, e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O vereador Sandra Helena Andreata propõe emenda verbal modificativa e aditiva ao projeto de lei número 32, 2022. O presidente abre discussão e votação, ficando a emenda rejeitada por 6 votos contrários e 3 votos favoráveis. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 32 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta nos termos do artigo 14, inciso 1º, da Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, a necessidade de avaliação de critérios técnicos de mérito e desempenho aos profissionais do magistério interessados na nomeação à direção da instituição da rede municipal de ensino e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 42 de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto Santos, que institui o Sistema de Cadastro Artístico Municipal, SICAM, como plataforma oficial para cadastramento de artistas, entidades e grupos culturais, para poder
para o Poder Público Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná. Após a leitura, apresentar a discussão e votação, ficando aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Santa Helena Andreata. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 46, 2022, de autoria do vereador Eduardo Zelago, que dispõe sobre a fixação de lista de médicos plantonistas na unidade de pronto atendimento e unidades básicas de saúde do município de Quatro Barras e da outras providências. Após a leitura, o presidente da discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 06/2022, da autoria da mesa diretiva, que regulamenta o agente de contratação, a equipe de apoio e comissão de contratação nos termos da lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Quatro Barras, Paraná, e da outras providências. Após a leitura, o presidente da discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 7/2022, de autoria da mesa diretiva, que regulamenta os procedimentos para a realização de dispensa de licitação fundamentadas nos incisos 1º e 2º do artigo 75 da Lei Federal número 14.133, 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Quatro Barras e da outras providências. Após a leitura, o presidente da discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura, discussão e votação do requerimento número 19/2022, de autoria do vereador Caio Augusto Santos. Após a leitura, o presidente da discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da indicação número 76, de autoria do vereador Caio Augusto Santos. O presidente solicita a leitura da indicação número 77, de autoria do vereador Eduardo Zelago. O presidente solicita a leitura da indicação número 78, de autoria do vereador Anderson Mendonça. E mais nada havendo na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio são arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, a quais, após ser lida, discutida e votada, será assinada pelo senhor presidente, pelo primeiro e segundo secretário. Muito bem, obrigado, vereador. Nesse momento, então, fazemos a votação. Ata aprovada, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos para a segunda leitura, que é a leitura e votação da ata da 19ª reunião extraordinária, do dia 12/9/2022. Ata da 19ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa do 4º período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná. Realizadas 19h20 do dia 12 de setembro de 2022. Sob a presença do vereador Eduardo Zelago. Deu-se início à sessão, como de costume, Federação do Pai Nosso. Após cumprir o dispositivo regimental, o primeiro secretário, o senhor vereador Caio Augusto Santos, verificou a presença dos vereadores Anderson Mendonça, Antônio César Keplive, André Luiz Barça da Silva, Edson Santos Paula, Gilson Rodrigues Cordeiro, Lucinelvos da Silva e Sandra Heleno Andreata. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 32/2022, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta nos termos do artigo 14, inciso 1º da lei número 14.133, de 25 de dezembro de 2020, a necessidade de avaliação de critérios técnicos para mérito e desempenho aos profissionais do magistério interessados na nomeação à direção da instituição da rede municipal de ensino e da outras providências. Após a leitura, o presidente da discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 6/2022, de autoria da mesa diretiva, que regulamenta o agente da contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação, nos termos da lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Quatro Barras, Paraná, e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. O
O presidente solicita a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 07/2022, de autoria da mesa diretiva, que regulamenta os procedimentos para a realização de dispensa de licitação fundamentadas no inciso 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, do âmbito do municipal de Quatro Barras, e da outras providências. Após a leitura, o presidente abre discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade. Emanada a ver na ordem do dia, bem como a ser relatado, foi encerrada a presente sessão, cuja ata e o áudio estão arquivados na íntegra nos anais dessa Casa de Leis, a quais, após ser lida, discutida e votada, será assinado pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário. Obrigado mais uma vez, relator. Colocamos mais uma vez a ata em votação. Ata aprovada, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nós vamos para a nossa matéria, da ordem do dia, começando com a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 29 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 907 de 2015, que dispõe sobre o Sistema Geral de Classificação de Cargos do Poder Executivo Municipal, fixa o número de vagas, níveis de vencimento e dá outras providências. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado em segundo turno, com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 30 de 2022, da autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o Sistema Geral altera a Lei 907, que dispõe sobre o Sistema Geral de Classificação de Cargos do Poder Executivo Municipal, fixa o número de vagas, níveis de vencimento e dá outras providências. Projeto de lei em discussão. Senhor presidente, na semana passada, ao comentar sobre o projeto anterior, o 29, acabei esquecendo de me atentar que o projeto 30 se tratava de outra questão, que eu acho que é importante a gente valorizar, que ele faz alteração hoje de níveis salariais do profissional pedreiro, né? Então, hoje a gente está tendo um aumento no quadro de vencimentos, que vai iniciar com mais de R$600, o que certamente vai trazer uma melhor qualidade de vida para esses profissionais, né? Vai trazer um reconhecimento propriamente dito, e isso deve ser pela gente bem visto e bem mencionado, como aconteceu a critério dos auxiliares dos auxiliares executivos, assistentes, secretários também que estiveram aqui, que tiveram um aumento. Então, essa categoria hoje os pedreiros estão sendo reconhecidos, né? Valorizados. Isso para a gente é bem importante e eu fico feliz quando chegam projetos como este. Muito bem. Projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado em segundo turno com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Para a leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 31 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a realizar acordos e outras medidas administrativas para prevenir ou extinguir litígios, inclusive judiciais, e dar outras providências. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação. Posso considerar Então, o projeto está aprovado em segundo turno com 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Pode registrar aí que o senhor Antônio César votou contra. Leitura da súmula do projeto de lei número 33 de 2022, de autoria do Poder Executivo, com encaminhamento às comissões. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.
Leitura da súmula, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 46 de 2022, da autoria do vereador Eduardo José Lago. Dispõe sobre a fixação de lista de médicos plantonistas na unidade de pronto atendimento e unidade básica do município de Quatro Barras e dá outras providências. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação. Projeto de lei aprovado em segundo turno, 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Leitura da súmula, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 47 de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. Institui o projeto, nasce uma criança, planta-se uma árvore e dá outras providências. Projeto de lei em discussão. Senhor presidente, o projeto em questão tem como intenção criarmos uma política municipal para o enfrentamento do desmatamento. Todo mundo sabe que hoje o desmatamento ele é frequente, está mais presente em algumas áreas, como a Amazônia, com maiores impactos ambientais, mas sim ele acontece no meio urbano. Ele traz consequências importantes, dentre elas o aquecimento global. Os estudos nos dizem que hoje, para a gente combater o que o aquecimento global nos traz, nós iremos precisar de 1,2 trilhões de árvores plantadas. Haja visto que a cada 24 segundos uma árvore é cortada no nosso país. Então, isso traz consequência. E a gente tem um ditado que diz que temos que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Então, não sabemos em qual sequência isso vai acontecer na vida de cada um, mas tenho certeza que plantar uma árvore é um ato que vai trazer benefícios futuros. E isso a gente pode incentivar, haja visto que neste momento de paternidade e maternidade, as pessoas estão mais renovadas quanto à sua esperança de vida, para a criação de filhos, então vamos colocar uma árvore para trazer com esse caminho atenuado aos dois aí. Só uma dúvida aqui, hoje as crianças não nascem em Quatro Barras, né? E isso vai valer como? Como que vai descobrir isso? Nasceu em Curitiba? Existe o controle? Existe como? Isso. Então, vereador Leno, desde 2019 existe um sistema integrado que inclusive traz as crianças hoje desde o nascimento o CPF, e hoje é possível escolher o município de nascimento, que é diferente o município de nascimento e a naturalidade. Pode nascer em Curitiba e ser registrado como morador de Quatro Barras. Essa opção é feita no momento do registro. E automaticamente, a partir deste momento, quando essa criança é vinculada ao município de Quatro Barras como município de moradia, né, que os pais escolheram ser um cidadão quatro-barrense, vai chegar a declaração de nascimento para a Secretaria de Saúde através da vigilância epidemiológica. Então, nós teremos os dados da mesma forma. E antes disso, nós também já tínhamos os dados, porque toda criança que, ao nascer, né, tem uma guia que chama-se DNV, Declaração de Nascido Vivo, que é encaminhada para o município através da Secretaria. Então, independente de se titular ou não nascido em Quatro Barras, nós teremos os dados e podemos estar fazendo essa oferta. Outra situação, assim, ali está no parágrafo 2º, o órgão municipal competente. Então, nesse caso, seria a Secretaria de Saúde, o órgão competente em fazer cumprir essa lei aí? Não, a Secretaria de Saúde é a responsável por estar articulando, né? Uma vez que ela que tem vamos ver as informações necessárias, mas certamente deve ser regulamentada, como todo e qualquer outro projeto que a gente faz. A gente sabe que não vai ter as árvores na Secretaria de Saúde, está sim na Secretaria de Meio Ambiente, a qual pode realizar uma parceria com a Emater, que está com árvores para dar, vender e emprestar, e certamente a gente consegue fazer. Mas sim, depende da articulação através de uma organização, uma regulamentação por parte deles. Mas eu acredito de bom tom que seja a Secretaria de Saúde, mas isso está a cargo do Executivo. E por último, aí, como cria uma obrigação para o município, isso aqui tem parecer jurídico aí? Nosso? Qual que foi o parecer aí? Tem parecer jurídico, sim, vereador.
pela admissibilidade do projeto. Então não cria obrigação. Não. Então podemos votar a favor desse. Senhor presidente, vereador, acho que é bem importante a gente citar esse conteúdo, uma vez que é motivo de discussão, e eu já tive, inclusive, discutindo com alguns advogados sobre isso, e é bem discutido hoje já perante o STF a questão do vício de iniciativa, principalmente em projetos em que não tem envolvido quadro de pessoal. O STF tem sido favorável aos projetos de lei, tanto de vereadores quanto de deputados, que não envolvem especificamente a lei orçamentária e também não envolvem quadro de pessoal. Colocam algumas obrigações como um plano a ser desenvolvido, mas que não envolve. Então, inclusive, chegou há pouco tempo atrás um convite para um curso que falava sobre isso. Infelizmente eu não tinha disponibilidade de comparecer, mas se quiser, vereador, eu posso compartilhar contigo que fiz essas pesquisas anteriores e inclusive discuti, lembro que a primeira discussão que tive sobre isso foi com o doutor Ricardo, que era nosso advogado aqui, que não está entre nós, discutindo isso. Se o STF já vê que se não é quadro de pessoal, não gera um vício de iniciativa, está admissível perante a questão do nosso trabalho em legislar sobre uma política pública, eu acho que a gente tem que estar atento a isso e utilizar dessas questões para a gente desenvolver o melhor por 4 barras. Não, eu só perguntei porque, para nós ter coerência no nosso voto, né? Pena que você não teve esse relato, esse pensamento no projeto passado, que foi vetado Quadro de pessoal, com essa vereador. mesma justificativa. Não. No projeto passado... Mas tudo bem, a minha dúvida era só essa, se tem admissibilidade, tudo bem. O projeto passado nós não estávamos falando de quadro de pessoal? Ou o diretor que recebia a remuneração não faz parte do quadro de pessoal? Nós estávamos falando da competência do prefeito de indicar ou não. Não. Era essa a situação. O teor em si é o quadro de pessoal. Quem poderia ou não indicar. Caberia vício de iniciativa, uma vez que haveria remuneração. Mas eu ainda, assim, vereador, acredito que, da mesma forma como eu falei na semana passada, que tem projetos meus que têm visto iniciativa foram aprovados, tem seu, talvez tem de outros vereadores, eu vou continuar com o mesmo posicionamento, vou continuar defendendo a minha linha de pensamento e te deixo ainda, vereador, com a permissão de discordar de mim. Afinal de contas, somos diferentes, pensamos diferentes e estamos aqui para construir em coletivo. Você não está obrigado a concordar comigo. São coisas diferentes e a gente está aqui para discutir isso mesmo. Por isso nós estamos aqui para discutir. Muito bem. Parabéns, Ica. Eu gosto bastante dessa questão ambiental também aí. Inclusive tem um projeto da vereadora Lucinéia, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, Lu, do plantio de árvores frutíferas na Quatro Barras. Provamos e eu não vi nenhuma árvore. Não deu tempo de dar frutos ainda, mas, né? Temos que dar uma cobrada no pessoal. Ué. Muito bem. Projeto de lei em votação. Projeto aprovado em primeiro turno com 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vamos para a leitura da indicação número 79 de 2022, da autoria da vereadora Lucinéia Alves da Silva. Para que seja feito reparos urgentes no asfalto da rua Leonídia Borba Cordeiro, esquina com rua Lídio Andreata. Solicitação feita por moradores da região. Com as chuvas dos últimos dias, se formou um buraco gigante, colocando em risco pedestres, ciclistas, motociclistas e automóveis que trafegam por esta rua. Leitura da indicação número 80 de 2022, da autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. O término da construção de calçadas de ambos os lados na rua João Crepelive Sobrinho. O local mencionado possui um grande fluxo de pedestres que, para se locomoverem, são obrigados a dividir o espaço destinado aos carros, pois não existem calçadas, prejudicando a livre circulação da população, principalmente das crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. Advertimos também que o local especificado encontra-se um ponto de linha de ônibus escolar, que é utilizado por muitos alunos, e devido à falta de local adequado para espera do embarque, os mesmos são obrigados a aguardar na via destinada aos veículos,
O atendimento dessa indicação se faz necessário e urgente, visando zelar pela segurança dos pedestres e o bem-estar comum e seguro. Bem, leitura da indicação número 81, de 2022, de autoria do vereador Caio Augusto dos Santos. A manutenção necessária e dentro do padrão da ciclovia localizada na Avenida 25 de Janeiro, entre a Rua José Rodrigues Fortes e a empresa Ivertes do Brasil. Muitos munícipes fazem diariamente o uso da ciclovia acima citada para realizar as suas caminhadas, fazer ciclismos e até mesmo se locomoverem de um bairro para o outro. Este vereador foi procurado por muitos munícipes que ali utilizam, em especial a Helena Kamarowski, e pôde-se notar que o local encontra-se em um estado de ciclovia crítica, conforme as fotos em anexo. O desnível traz a existência de grandes poças d'água e o acúmulo de barro, assim dificultando a passagem de pedestres e ciclistas, que utilizam a via exclusiva para se locomoverem. Leitura da indicação número 82, de 2022, de autoria do vereador Eduardo José Lago. Para que seja feita a pavimentação da rua Antônio Tiberê da Cunha. Munícipes que trafegam e moram nesta rua reclamam que toda vez que chove não há condição de passar pela mesma, principalmente pela quantidade de buracos que se formam nesta rua, e também fica a sede do grupo de escoteiros Anhangava, o que torna bem movimentado em alguns dias. Leitura da indicação número 83, de 2022, de autoria da vereadora Lucinéia Alves da Silva. Para que seja realizada a limpeza urgente dos bueiros na rua Leopoldina Borba Cordeiro, Santa Luzia. Solicitação feita por moradores da região que, sem o escoamento correto da água, por causa de bueiros entupidos, a água está ficando parada por dias em frente de suas casas. Leitura da indicação número 84, de 2022, de autoria da vereadora Lucinéia Alves da Silva. Para que seja feita a infraestrutura no final da rua João Knapke, Jardim Patrícia, com a construção da área de retorno e bueiros. Solicitação feita por moradores da rua João Knapke, que relataram que, como não tem saída de água no final da rua, a água acaba invadindo as casas, causando erosão do terreno e rachadura nos imóveis. Muito bem, obrigado, vereador Caio, obrigado, senhores vereadores, vereadora Lucinéia, pessoal que nos acompanha aqui na Câmara essa noite, pessoal que nos acompanha em casa, não tendo mais nada a ser discutido ou votado, declaro esta sessão encerrada.